A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje nós estaremos dando continuidade a essa série tão abençoada, Descortinando o Evangelho, segundo escreveu João. Hoje nós estaremos dando continuidade para o segundo e último assunto do capítulo 5. No primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre o homem que havia uma enfermidade há mais de 38 anos. Estava à beira do tanque de Betesda na esperança de que alguém o levantaria, cederia a ele a vez para que ele pudesse sair dali curado. A esperança daquele homem estava no tanque. Nós falamos sobre isso, mas Jesus chega até o tanque e Jesus cura aquele homem, manda ele pegar a cama e manda ele sair, levantar e sair daquele local com a cama em mãos. Aquele homem sai com a cama em mãos. E no versículo 10 é onde nós estaremos focando aqui neste vídeo propriamente, que é o momento quando ele sai com a cama e ele é visto pelos judeus. E os judeus ortodoxos, por ortodoxos eu digo os tradicionais, os judeus religiosos, para ficar mais claro, barraram aquele homem de certa forma, questionando o porquê dele estar carregando a cama no sábado. Ele esclarece que o homem que o curou pediu para que ele carregasse, e ele estava carregando. Aí a crítica muda, o alvo daqueles judeus religiosos muda. Agora a curiosidade deles passa a ser não sobre a cama, mas sobre quem curou você no sábado. Porque se não pode carregar uma cama, se não poderia carregar uma cama no sábado, quanto mais curar alguém no sábado. Essa era a ideia dos judeus tradicionais daquele tempo, dos judeus religiosos daquele tempo. Cumpridores de ritos, cumpridores de protocolos, eles eram especialistas na lei, na letra, mas tinham dificuldade em executar, em viver aquilo que eles tanto pregavam, que eles tanto ensinavam. Do versículo 10 até o 18, vai aí se estender um grande discurso sobre o embate dos judeus contra esse homem. O homem vê Jesus no templo, após esse debate, e ele descobre que era Jesus, porque ele não tinha visto Jesus. Nós falamos isso no primeiro vídeo. Se você não viu, volte lá e assista. É importante que você acompanhe cada etapa aqui do nosso aprendizado. Ele não tinha visto Jesus por causa da multidão. Ele ouviu a voz e ele creu, e por isso ele se levanta e ele sai dali. Então nós podemos ver a fé daquele homem também em ouvir e dar credibilidade àquele que falava com ele. E ele não tinha visto então ele não sabia quem era, mas ele vê ele no templo e Jesus, naquele encontro, nós falamos sobre isso, ele fala, vai e não peques mais. Ele tem um encontro com Cristo, e nós trouxemos aqui algo poderoso sobre essa fala de Cristo, vai e não peques mais. Nós dizemos aqui que nem toda enfermidade é proveniente de pecado, mas todo pecado resultará em algumas enfermidades. Então, que nós tenhamos ciência de tudo aquilo que nós fazemos. Nós venhamos tomar cuidado com cada decisão tomada, para que as nossas decisões não venham resultar em pecados que venham resultar em enfermidades. Tá? Então ele vê e descobre quem é Jesus, que Jesus fora o que o curou. E agora ele vai até os judeus e ele anuncia que Jesus o havia curado. Os judeus ficam enfurecidos devido ao fato de que Jesus curou ele no sábado. Eles não aceitavam de forma alguma que Jesus quebrasse o sábado. E eles já estavam ouvindo sobre esse Jesus há muito tempo, então eles já estavam com uma certa rincha sobre esse nome, Jesus. E isso alimentou mais ainda a fúria deles, porque além de mandar eles
ele carregar a cama no sábado, ele não só fez isso, ele também curou ele no sábado. E olha que coisa interessante para nós refletirmos aqui. Vamos refletir um pouco. Eu quero pensar com você sobre esse texto. Os judeus, diferente de Jesus, não olharam para o homem em si. Enquanto o homem estava enfermo na cama, os judeus não se incomodaram. Mas quando aquele homem se levantou, quando aquele homem estava andando com aquela cama nas mãos, eles se incomodaram. Os olhos deles estavam na cama e não no homem, diferente de Jesus, que colocou não a visão na cama, mas colocou a visão no homem. E é por isso que ele cura aquele homem. Porque Jesus não olha para protocolos, Jesus não olha para ritos, Jesus não olha para todas essas questões religiosas, ritualísticas, que nós muitas vezes damos muito crédito e até mais do que devíamos. Jesus não. Jesus, ele olha para o homem e ele não se preocupa com a tradição judaica. Jesus se preocupa com o homem. Então, se tem uma revelação aqui, se tem algo poderoso que nós podemos aplicar aqui, é que o evangelho verdadeiro, o evangelho centralizado em Cristo, ele tem a proposta de te fazer carregar a cama. Enquanto a religião, enquanto a tradição, enquanto os rituais e outras coisas mais de alguns tem a proposta de te fazer ser carregado pela cama. Percebe o trocadilho de palavras? Isso aqui serve para a nossa reflexão. Enquanto o evangelho te levanta e faz você carregar a cama, nós temos uma religião predominando. Nós temos uma religiosidade predominando no meio evangélico muito grande, no meio cristão muito grande. E essa religião, a proposta dela não é te fazer carregar a cama, mas é fazer a cama te carregar. A proposta da religião não é te fazer carregar a cama, porque ela não espera que você se levante. Na verdade, a proposta da religião é fazer com que a cama te carregue, continue te carregando. Perceba que enquanto aquele homem não se levanta, nada acontece, ninguém se incomoda. É só um homem no tanque. Mas quando aquele homem dá o primeiro passo, ele incomoda. Ele incomoda não qualquer pessoa, ele incomoda a casta superior, que eram os judeus religiosos. E os irmãos, conhecendo a cultura judaica, sabem que todo judeu se achava a última bolacha do pacote, falando aqui no nosso vocabulário. Todo judeu se sentia melhor só do fato de ser judeu. E também tem um ponto muito importante aqui. Há um momento que Jesus entra numa cidade, João capítulo 9. E quando ele entra naquela cidade, ele vê um homem cego de nascença. E quando ele vê aquele homem, os olhos dos discípulos também foram ao encontro daquele homem. Só que Jesus olhou e não julgou. Jesus olhou com a pretensão de curá-lo, de ajudá-lo. Enquanto os discípulos olharam, mas julgaram, perguntaram: Mestre, quem pecou? Percebe a proposta da pergunta? Eles não perguntaram se ele pecou. Eles têm a convicção de que para aquele homem estar enfermo, alguém pecou. Então, esse era o entendimento judaico daquele tempo. Eles acreditavam que ninguém sofria se não fosse por causa de pecado. Ninguém padecia de mal qualquer se não fosse por causa de pecado ou de ter tomado decisões erradas ou ter feito algo que desagradasse a Deus ou tivesse transgredido a lei. Não há sofrimento sem ser por motivo de consequência de algo ruim que você fez. Esse era o entendimento judaico. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a proposta dos judeus, a proposta da religiosidade deles, não era colocar aquele homem de pé. Volto a dizer, carregar a cama, mas que ele continuasse sendo carregado por ela. Porque enquanto tiver um caído, enquanto tiver alguém enfermo, a religião, os religiosos se sentem de pé. Enquanto tiver alguém enfermo, na mentalidade judaica, na mentalidade de alguns religiosos, alguém vai se sentir santo o suficiente, alguém vai se sentir feliz por estar numa posição melhor do que alguns. Alguém estará evidenciando, será evidenciado como alguém que não tem pecado, porque não tem enfermidade. Então esse era o entendimento dos judeus. Por isso que a proposta da religião não é te colocar de pé. Agora, a proposta do evangelho é te colocar de pé, é te levantar e te fazer carregar a cama. Então, sem querer ser redundante, mas só para nós refletirmos sobre isso, sobre todos esses paradigmas e todas essas parafernálias que nós carregamos e dizemos que isso é a nossa cruz. Dizemos até que estamos fazendo por Cristo. Na verdade, tome cuidado. Pode ser que esse cargo, esse fardo que você está carregando não seja nada proveniente de Deus. Mas, na verdade, isso seja apenas fruto de alguém que precisa se sentir inteiro e se sentir por cima. Então, por isso, ele precisa te manter nessa situação inferior. Então, isso acontece, irmãos. Tá? A gente percebe isso nessa religiosidade dos judeus daquele tempo. Tá? Então esse é um dos pontos que nós precisamos refletir aqui para a nossa aplicação prática desse momento. Os judeus não fizeram nada pela cura daquele homem, mas quando eles vê a cama, eles mandam aquele homem parar. Então isso fica claro. São pessoas que não te vê no sofrimento e não te dão suporte. Mas quando te vê em uma situação um pouco melhor, quando te vê de pé, querem questionar, querem de alguma maneira entender o porquê de você estar melhor assim, o porquê que você, miserável do jeito que era, o porquê que você, ruim do jeito que era, porquê que você, tão paupérrimo como era, agora está nessa situação, está andando. Antes era carregado, mas agora anda. Antes era um miserável e agora está aí, andando e carregando a cama, não sendo carregado. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter aqui. A religião sempre vai te puxar para trás, te colocando fardo, te colocando algumas questões que aparentam libertar, mas na verdade aprisionam. Porque são ritos apenas. E a Bíblia diz que a salvação ela não é ganhada. A salvação, na verdade, ela é recebida por intermédio da graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não há força que você faça, não há, é somente pela graça. Não há oferta que você dê, não há. Não há bondade que você exerça. Não há, irmãos, boas obras capazes de te colocar na condição de inocente diante de Deus, a não ser pelo sangue de Cristo Jesus. Então é por intermédio dele. Qualquer coisa que diga que você tem que fazer desta forma, que se você não usar determinado tipo de roupa, você não será salvo, que se você não andar com determinado grupo, você não será salvo, que se você não cumprir alguns requisitos, alguns protocolos, isso não é evangelho, isso é religião. E aí é contra isso que Paulo rebate, é contra isso que Paulo luta o tempo todo, quando aparecia falsos mestres, falsos profetas, tentando colocar fardo que não havia na salvação. Por exemplo, lá em Gálatas, Paulo acaba de sair daquela igreja e chegam alguns judeus, e aqueles judeus começam a colocar à prova os ensinamentos de Paulo, dizendo o seguinte: vocês
aceitaram a fé, sim. E eles começam a dizer, mas vocês foram circuncidados, né? Paulo ensinou vocês que vocês precisam ser circuncidados, né? Mas nós somos gentios. Paulo diz que nós não precisamos, não. Ó. Paulo está errado, vocês precisam ser circuncidados. Porque senão não tem como ter salvação sem vocês cumprir todos esses ritos judaicos. Então perceba o fardo. Aí a Bíblia já vai dizer que no capítulo... E a Bíblia já vai dizer que no capítulo 15 de Atos, teve uma reunião, a primeira assembleia, para resolver a questão dessas imposições, dos judeus sobre os gentios, porque os judeus queriam a todo custo que os gentios fossem circuncidados, porque senão não tem como haver salvação, como se a salvação tivesse no poder dos judeus, como se o manual da salvação estivesse na mão dos judeus, e não estava. Então ali Pedro recebe a iluminação, Tiago, que era o pastor da igreja, depois retoma a fala, e ele vai reafirmar aquilo que Pedro fala, que no caso é a salvação, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus alcançou aqueles homens sendo gentios, isso prova que eles não precisam ser circuncidados. Porque a circuncisão deles é feita no coração, foi feita no coração quando pela fé aceitaram ao Senhor, receberam o Senhor como Salvador. Então, é isso. Então já foi tratado lá atrás, só que os judeus não aceitavam de forma alguma que os gentios fossem salvos sem se tornarem, entre aspas, judeus. Então precisavam cumprir os ritos deles. E por isso que eles rebatiam. Porque de alguma maneira, eles não cumprir os ritos, tornava os gentios diferentes deles. E os gentios até de certa forma acabavam se destacando. Por que eles não precisam ser circuncidados se nós fomos? Por que nós precisamos fazer todo esse esforço? Por que nós precisamos sofrer na nossa carne quando a circuncisão gerava dor? Dava febre de 40 graus no mesmo instante da operação. E 30 dias de repouso absoluto era necessário após a cirurgia. Então era algo que gerava muita dor, a ponto de dar febre. E fora os ritos que eles praticavam, para eles era questão já era uma questão de orgulho já, de vaidade. Nós sofremos, então vocês não podem de maneira nenhuma ser salvos sem sofrer também. Vocês terão que passar pela circuncisão. Porque eu desconheço um Deus que irá receber vocês sem que vocês tenham sido circuncidados. Então essa era a questão. Então os judeus nunca iriam aceitar a quebra de qualquer um desses ritos, como por exemplo guardar o sábado. Tá? É por isso que esse homem foi curado, 38 anos sofrendo à beira daquele tanque, e nenhum judeu foi lá para ajudá-lo. Nenhum judeu foi lá para poder se oferecer para quando o anjo movesse as águas, lançasse ele nas águas. Ninguém. Mas quando aquele homem se colocou de pé, porque Cristo colocou ele de pé, aqueles homens agora querem censurá-lo. Aqueles homens querem tampar os seus lábios para que ele não professe o nome daquele que o curou. Então, é algo que a religiosidade faz. Ela fecha a boca daqueles que falam a verdade e ela promove aqueles que cumprem aquilo que eles têm como verdade. Aqueles que não falam, não professam a sua verdade, essa tradição, essa religiosidade, esses grupos fecham a boca. Ou fala, ou é a nossa verdade, ou você fica de boca calada. Porque se você não falar da forma que nós falamos, nós iremos calar a sua voz. Então é isso que acontece, tá? Com aquele homem, e acontece até os dias de hoje. Infelizmente, nós vivemos um sistema opressor. E é só o Senhor Jesus para poder nos ajudar, porque precisamos congregar, é necessário congregar. Só que, infelizmente, hoje não está fácil para você encontrar uma igreja bíblica o suficiente
né? Há uma frase que é muito dita por muitas pessoas, que é: não procure uma igreja perto da sua casa, mas uma igreja mais perto da sua Bíblia. E isso é uma realidade. E eu nunca vi uma igreja bíblica com atitudes opressoras. Nunca vi uma igreja bíblica com atitudes de judeus, de tradicionais, tá? Eu nunca vi isso, tá bom? Eu vejo uma mescla e hoje isso é uma realidade. E nós não temos que tentar lutar contra isso, porque isso é um sistema que foi implantado há muito tempo. Eu não estou aqui para dizer que essa é a minha verdade ou não. Eu estou dizendo que tudo aquilo que não está na Bíblia cria esses tipos de barreira, esses tipos de tradicionalismos que, na verdade, tende a escravizar e a ensinar uma verdade que não é bíblica. E toda verdade que não é bíblica não é uma verdade absoluta e, portanto, não trará liberdade de fato, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade se consiste na pessoa de Cristo. Toda a verdade se baseia em Cristo. Então, se eu não estiver com os meus olhos atentos, meus ouvidos atentos à única verdade que existe, que é Cristo, mas estiver com o coração aberto para tradicionalismo, para religiosidade, para algumas coisas que são propostas a nós, isso pode confundir a minha mente. E pouco a pouco eu posso começar a pensar que eu posso fazer algo para ser salvo, quando na verdade eu não preciso. Então tome cuidado com o lugar que você tem se infiltrado. Tome cuidado com a igreja, com aquilo que você tem chamado de igreja. Tome cuidado. Eu não estou dizendo para você bradar no meio da igreja dizendo: isso aí está errado. Não. Não é isso. Não existe igreja perfeita hoje, irmãos. Não existe. Existe a igreja hoje que você pode entrar e você tem que filtrar. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a tua Bíblia. Não dependa de pessoas para te ensinar. Tá? Eu não estou dizendo aqui pregando arrogância. Tá? Não estou pregando de forma alguma aqui, ensinando que você é autossuficiente. Não, você precisa aprender. Só que você precisa primeiramente ler a sua Bíblia para que você tenha um filtro na hora de entrar nos lugares, saber distinguir, discernir aquilo que é puro, genuíno de Deus, procede da simplicidade do Evangelho de Cristo, e aquilo que é criação humana, simplesmente isso. E não é que é pecado, não é que é pecado. Há algumas tradições, algumas regras criadas pelo homem nas igrejas que são pertinentes, são importantes, mas não são tudo. Então, para você saber dividir e equilibrar tudo isso, você precisa ter o conhecimento da sua Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia, estudar a Bíblia. E assim você vai conseguir ter esse ponto de equilíbrio que no século XXI nós precisamos ter. E para encerrar, Jesus, aqueles homens mudam a crítica, mudam a censura quando descobrem que Jesus fora aquele que curou aquele homem. E começam a criticá-lo. Até que Jesus fala: o meu pai trabalha até agora e eu também. Aí quando Jesus fala que o meu pai, aí eles não suportaram, aí eles se enfureceram mais ainda. Porque eles não toleravam de forma alguma. Os judeus não toleram até hoje. Eles aceitam um Deus transcendental, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Porém, os judeus não aceitam esse Deus próximo, esse Deus perto. Esse Deus não pode ter essa aproximação não pode ter essa aproximação tão contundente com o homem. Na concepção dos judeus, esse Deus é transcendental e ele precisa, ele nunca pode ser tratado, por exemplo, como a segunda pessoa. Ele nunca pode ser tratado como alguém próximo, como alguém perto. Por isso que se você for ver uma oração de um judeu, você vai se assustar, porque é uma oração bem protocolada, bem cheia de regras. Enquanto Jesus chega e quebra todas essas regras, ele fala: Pai, orem assim, Pai nosso que estais no céu.
Jesus ele não só ensina, ele não só faz, mas ele também ensina que deve ser feito dessa forma. Ele chama Deus de Pai. E ele é o único Filho de Deus. Mas ele também ensina que nós, como filhos adotivos, podemos chamar Deus de Pai. E Deus nos atenderá. E isso deixava os judeus enfurecidos, porque eles não aceitavam isso. Eles ainda estavam presos naquele sistema que eles aprenderam que Deus era uma figura isolada, Deus era uma figura importantíssima, mas isolada, que o homem não tinha tanto contato, tanta aproximação dele. Somente uma pessoa específica tinha esse contato, que eram os sacerdotes e os profetas, de certa forma. Então, nunca entraria na cabeça de um judeu que agora todos nós podemos orar da forma que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu. Perdão. Então isso é algo muito maravilhoso, porque nós vemos que Jesus ele não quebrou apenas o império das trevas. Ele não rompeu com as cadeias da morte e do inferno contra a nossa vida. Não, ele rompeu tradições, ele rompeu ritos, ele rompeu sacrifícios, ele rompeu tudo aquilo que nós não conseguiríamos de forma alguma remover da nossa vida. Nós teríamos de lidar com isso. Mas o Senhor é aquele que joga por terra protocolos. Ele joga por terra o fardo. É por isso que está lá em Mateus 11, 23. Vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele vai dizer lá, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É só vir a mim. Então essa é a intenção. Enquanto os judeus colocam peso, Jesus tira o peso. Ele fala, não, esse peso não está sobre vocês. Eu vim para carregar esse peso. E eu troquei. Vocês vão ter um fardo para levar, sim. Porque tem. O evangelho tem fardo, irmão. Ele está dizendo, o meu jugo é suave, mas é jugo. Vai ter um jugo. Mas ele é suave e o meu fardo é leve. Não é esse peso todo que estão colocando. Não se preocupa, não é tudo isso, não. Às vezes as pessoas pregam um evangelho que parece impossível de se salvar. E não. Porque é necessária a renúncia? É dificultoso a salvação? Sim. Mas não é impossível. Jesus veio e mostrou o caminho, simplificando a nossa salvação ao simples fato de crer com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, confessá-lo e crer com o nosso coração. E está disponível, está disposto a renunciar ao nosso eu dia após dia. Teremos que nascer de novo e mudar. Então há uma certa resistência, há uma certa força que nós precisamos fazer, exercer até o dia da vinda do Senhor, até o dia da nossa completa redenção. Mas não é leve, não é um evangelho facinho, tá, irmãos? Não é isso. Não é um evangelho fácil, triunfalista, como alguns têm pregado por aí. Não é só vitória. Até porque nós precisamos das derrotas, às vezes. Nós precisamos, às vezes, do sofrimento. E isso está no poder de Deus, determinar o momento de nós passarmos por vitórias, derrotas e sofrimentos. Tudo isso vai cooperar para o nosso bem no dia da vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Jesus ele vai responder àquele homem. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ou seja, tem um outro momento que Jesus fala, sábado também é dia de fazer o bem. E Jesus ele vai ser mais contundente no final ainda. Ele fala, vocês examinam as Escrituras por pensar que há nela a vida eterna, porém eu digo a vocês, vocês não encontram a vida lá, porque não me encontram. Vocês não encontram a vida nas Escrituras que vocês examinam. Eles não só liam as Escrituras, eles examinavam e examinam até hoje. Examinar é diferente de ler. Examinar é todo um cuidado, uma pesquisa minuciosa, a fim de encontrar as verdades bíblicas e as interpretações. Só que esses homens, com todo o conhecimento e com todo o preparo que tinham, com toda a exclusividade que tiveram no Antigo Testamento e o acesso que eles tinham à Torá, esses homens não conseguiam identificar a vida lendo, enquanto pessoas simples conseguiam identificar a vida.
Eles liam, mas não conseguiam identificar, encontrar a vida eterna, porque não viam, não conseguiam identificar a pessoa de Cristo. E Cristo fala, vocês não têm vida. E vocês não vão encontrar a vida. Porque enquanto vocês não me reconhecerem como a vida que está contida aí, vocês não podem receber a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Jesus vai dizer em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, tem que vir a mim. Quem chegar a mim, chegou no Pai. Jesus ele é muito expressivo e enfático nisso. Ele fala, vocês examinam, mas não acham. Mas não tem problema não. Jesus encerra dizendo assim, vocês pensam que eu vou acusar vocês, judeus? Não. Tem um que vos acusa. E sabe quem é? Quem vocês tanto pregam, Moisés. A lei que vocês tanto propagam, a lei que vocês tanto se debruçam, essa mesma lei testemunhará contra você. Ela é um testemunho vivo contra você. Porque vocês lê ela, vocês meditam nela, vocês ensinam ela, mas vocês se negam a enxergar que eu estou ali, que eu sou essas palavras, que Moisés se referia a mim. Então tem Moisés que acusa vocês. Então isso aqui já deixa uma aplicação para nós, tá, irmãos? E a aplicação que fica é que a palavra que você rejeita hoje, a mesma palavra que você rejeita hoje te rejeitará amanhã. Então toma cuidado. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, se não me falha a memória, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, ele fica pro lado de fora. Mas isso revela algo para nós. Você pode rejeita. Você pode decidir manter a sua porta do seu coração, da sua vida fechada. Porém, naquele grande dia, é você quem vai bater na porta. E como aquelas virgens que não estavam preparadas irão ouvir o Senhor dizer, em verdade vos digo que não vos conheço. E se não vos conheço, não tem como entrarem para bodas comigo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa. E não se esqueça, se você não tomou ainda a decisão de receber ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, se você ainda não tomou a decisão de caminhar com Cristo, entregar a sua vida a Ele, ainda há tempo. Ainda há tempo. Faça um propósito com Deus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. E aproveite porque ainda é tempo. Porque o dia final está chegando. O dia da vinda do Senhor está mais próximo do que nós imaginamos. Então corre porque ainda há tempo. Deus em Cristo abençoe a sua casa. E Deus em Cristo abençoe a sua vida.